pessoal, hoje nós vamos estar passando 6 dicas sobre laudo cautelar de vizinhança. Então é isso aí, aperta o sininho, curta o canal, compartilha e siga nossos parceiros da Marmoraria Cantareira. Roda a vinheta aí! Bom pessoal, então como falado, tô aqui com o meu parceiro. Meu Deus. Calma, tá tudo certo. Dancinha, tudo agora tranquilo. era um da... Bom pessoal, então como falado, tô aqui com o meu parceiro Calupe, perito na área de laudo de vizinhança. Então ele vai se apresentar um pouquinho para vocês e vai explicar um pouquinho do que se refere o laudo. Bora lá! Seja bem-vindo ao nosso canal, meu grande amigo Calupe. Se apresenta um pouquinho aí pro pessoal. Só não precisava quebrar o cenário. Problemas técnicos, né? Então. Acontece. Eu sou o Calupe, né? Como o Henrique falou, eu sou engenheiro civil formado já há 15 anos e atuo no mercado de laudos, avaliações e perícias há aproximadamente 10 anos. E muita gente não sabe, né? Mas o cenário de avaliações e perícias é uma especialização da área de engenharia civil que hoje em dia muitos engenheiros estão buscando, porque apresenta uma vasta quantidade de trabalhos que podem ser realizados. E a gente vai falar hoje sobre o laudo cautelar de vizinhança, que é só uma das diversas oportunidades que o mercado proporciona para quem se forma nessa área. Então bora lá para 6 perguntas que vão determinar aí a importância do laudo cautelar de vizinhança. Primeira, o que é um laudo cautelar de vizinhança? O laudo cautelar nada mais é do que um documento que, apesar de muitas construtoras e incorporadoras terem anos de mercado e construírem 1.000, 2.000, 50 mil metros quadrados, acabam não executando, somente as novas construtoras, por questões de processos de economia de custo e tudo mais. Então o laudo, na verdade, é um documento obrigatório pela norma brasileira, a norma NBR 12.722/92, e ele se refere a um relatório que é feito para embasar uma certa situação de risco que as construtoras passam quando elas estão executando um projeto de implantação, seja residencial, seja comercial, seja industrial ou até mesmo de infraestrutura. É muito comum no sistema de metrô, né, das cidades, de uma forma geral, aeroportos e tudo mais. Pergunta número 2. Qual a importância, por que e para que executar um laudo de vizinhança? Então, ele serve para este motivo, para, de alguma forma, suportar as construtoras num eventual problema de sinistro ou de acionamento jurídico de um vizinho, né? Então, como que o vizinho pode acionar uma construtora? Quando você se depara com uma obra em execução, é muito comum que ela de alguma forma impacte, seja uma casa, seja um prédio, seja o sistema de transporte urbano, com implantação de gás, de água, de energia. E é necessário que seja feito, então, um levantamento prévio para que isso sirva de documento para balizar um eventual problema jurídico, né? Que é quando o vizinho se sente prejudicado pela obra que está acontecendo ou que já aconteceu da construtora e solicita então uma remuneração em decorrência de uma trinca, uma fissura ou algum tipo de problema que tenha afetado o imóvel dele. Terceira pergunta, e uma pergunta muito importante, porque as construtoras e incorporadoras decidem fazer o laudo após ter ocorrido o problema. Em qual estágio executar o laudo cautelar? É muito comum que eu seja contratado para fazer um laudo depois que a construtora foi acionada juridicamente. Isso é um grande erro, porque o laudo ele não pode ser retroativo. Eu não tenho como voltar à condição original do terreno e das circunstâncias de obra do início, de quando aquilo ocasionou o problema. Porque o que ocasiona um problema vizinho? É exatamente o impacto no início da obra. E a obra normalmente ela tem um maior impacto estrutural quando você está fazendo fundações, terraplenagem, escavações e demolições. Então o laudo ele deve acontecer sempre precedente ao início da obra. Então ele é praticamente dos primeiros documentos que são emitidos, junto com o estudo de impacto de vizinhança, junto com todos os documentos que fazem o estudo de análise de viabilidade do negócio, lá no início, antes de você começar qualquer tipo de intervenção, mesmo que seja a demolição. Você executa o laudo cautelar de vizinhança, então, previamente ao início da obra. Quarta pergunta.
qual o profissional capacitado que pode emitir um laudo cautelar de vizinhança? Aqui nós temos a obrigatoriedade de atribuição de um engenheiro civil ou arquiteto, né? Não precisa necessariamente ser formado, ter uma especialização na área de perícias. É óbvio que o conhecimento que é agregado com uma especialização é fundamental, mas o que basicamente define quem pode executar um laudo cautelar de vizinhança é a emissão de uma RT, que é o documento técnico que comprova a capacidade profissional daquele ente que está emitindo o documento que certifica, então, que o laudo foi realizado. Então, engenheiros e arquitetos. Mas para executar esse laudo tem que ter um curso de capacitação, perito, de perícias, alguma coisa do gênero? Ou você sendo um engenheiro civil ou arquiteto graduado, você já pode emitir? Sendo engenheiro civil ou arquiteto graduado, você já pode emitir um laudo cautelar de vizinhança. Você não necessita de um curso de formação específico. Porém, obviamente que essa expertise, quando você tem uma capacitação adicional, uma especialização, obviamente você se depara com condições e informações que vão favorecer a emissão de um laudo de melhor qualidade. Mas muitas vezes o engenheiro ele acabou de se formar, ele é contratado por uma empresa de engenharia especializada na área, ele não se capacita especificamente, mas ele trabalha naquele ambiente e ele pode optar por, em um momento próximo, fazer os próprios laudos deles para terceiros, né, para clientes que ele tenha na própria cartela, sem a necessidade de ter uma formação específica. Quinta pergunta, que é uma dúvida aí principalmente o que o Calupi falou, das construtoras incorporadoras iniciantes. Como é cobrado, quanto mais ou menos custa isso no valor para a emissão de um laudo? O valor do laudo cautelar obviamente que ele varia de cada profissional, né, da expertise que o profissional tem, no tempo de trabalho que ele desenvolve nesse meio, mas o laudo cautelar ele é cobrado por unidade e por metro quadrado, né? Muitas das vezes a gente faz um levantamento, então previamente o primeiro passo para se calcular o custo de um orçamento de um laudo cautelar de vizinhança é entender a necessidade da construtora. Então aqui a gente tem um cenário de que é preciso sentar na mesa com a incorporadora e com a construtora, entender onde aquele edifício, aquela obra vai ser implantada e o impacto que aquele edifício, que aquela obra vai causar no entorno. Então, muitas vezes os imóveis circunvizinhos, que são os imóveis imediatamente próximos, são sempre objeto de elaboração do laudo cautelar de vizinhança, e a quantificação desse número de unidades vizinhas que vão fazer parte do laudo é o que compõe, então, o custo do laudo cautelar. E aí nós temos dois segmentos: o custo para se fazer a vistoria no imóvel vizinho e o custo para se emitir o laudo cautelar de vizinhança, tá? Então, em média, eu posso dizer que um laudo ele pode custar por unidade entre 600 até R$1.000, dependendo do tamanho da unidade que vai ser vistoriada. Lembrando que o laudo cautelar não é único e exclusivamente para a construtora incorporadora. Você que for executar qualquer tipo de obra no seu lote, que tiver intervenção nos vizinhos, você já está correndo risco. Então, queria deixar aqui junto com o Calupi uma dica para qualquer obra que qualquer pessoa for executar, é muito importante se precaver com esse laudo, correto? Isso é muito importante. Todo mundo que trabalha na área da construção, mesmo que não seja um profissional de engenharia, entender que a obra que vai ser executada, ela pode necessitar de um laudo cautelar de vizinhança, mesmo sendo uma obra de pequeno porte, né? E isso é a origem do maior número de conflitos existentes numa vizinhança. E como eu falei, um precedente legal. A construtora, o responsável por uma obra, seja o proprietário daquele imóvel, mesmo que seja de uma reforma pequena, vai fazer uma edícula no fundo de uma casa, por exemplo, vai afetar o quintal do vizinho, ou vai fazer uma reforma na fachada e vai alterar a calçada, por exemplo, isso pode acabar incorrendo num risco daquele proprietário, daquele construtor, daquele arquiteto, daquele engenheiro que está envolvido nesse projeto, de ser solicitado pelo vizinho a fazer um reparo na edificação. Sexta e última pergunta, que teoricamente são duas perguntas em uma. O contratante, se resguardando com uma RT do profissional referente à sua obra, do canteiro, se resguarda com a RT de entorno, de intervenção de vizinho? Não, na verdade assim, o contratante ele tem que exigir a RT, porque a RT ela precede qualquer tipo de atividade técnica que seja executada. A obra é uma coisa, o laudo cautelar é outra coisa.
Então, aqui o contratante, que pode ser uma construtora, pode ser uma incorporadora, pode ser uma pessoa física ou uma empresa qualquer, que contrata um serviço de engenharia de reforma que causa um impacto na vizinhança, precisa se respaldar de um laudo cautelar de vizinhança, independentemente de haver ou não uma RT para execução da obra. Então a RT de execução é uma coisa e a RT do laudo cautelar é outra coisa, duas coisas independentes. Absolutamente. E o que é mais importante, a RT da execução da obra é óbvio que vincula o executor à responsabilidade civil e legal dele. Então, qualquer reparo que seja necessário ao imóvel vizinho em decorrência de um sinistro, é esse executor com essa RT que vai ser responsável por trazer o benefício para o contratante. Então ele que vai ter que pagar as custas, todos os problemas que foram ocasionados por esse sinistro. E aqui é uma coisa fundamental. Quando você contrata um laudo cautelar de vizinhança, muitas vezes as pessoas falam assim, mas custa muito caro, eu não tenho recurso para poder pagar, eu sou um construtor pequeno, a minha obra é pequena. Eu sempre lembro que a dor de cabeça de você ser acionado juridicamente e eventualmente pagar por uma perícia e ter um processo arrastado por 1 ano, 2 anos, impacta não só em custo, como pode impactar no embargo da tua obra, como também pode impactar na imagem da empresa. É super importante entender que é um documento muito simples, basicamente é um relatório fotográfico da condição original, da circunstância em que o imóvel está. Então o engenheiro que faz o laudo, ele precisa estar muito atento às trincas, fissuras, mofos, possibilidades de situações que representem um recalque de fundação ou defeitos e vícios construtivos que já existem naquele imóvel, para que lá na frente, se houver um acionamento jurídico, possa se comparar os dois tempos, como o imóvel está hoje, como ele estava antes da obra começar. Porque aqui tem muito vizinho que se aproveita na circunstância de uma obra, a construtora tem dinheiro, é uma empresa grande e tudo mais, não cuida bem do imóvel dele e se aproveita da circunstância de haver uma obra vizinha para solicitar um reparo, muitas vezes completo, do imóvel. Já aconteceu muitos casos, Henrique, de uma simples obra vizinha que causou uma interferência no imóvel ao lado, ter ocasionado trincas e fissuras e o vizinho acionar juridicamente a construtora e pedir a reforma inteira do lote, o que é completamente desproporcional. E aí, como a construtora não tinha um laudo, ela o teve que juiz pagar. é tendencioso ao vizinho e tem que Ela teve que pagar e aí ela teve que acionar um perito para que ele fizesse um laudo, mas não cautelar, porque já estava fora do prazo. Então, assim, um laudo de vistoria predial, vistoria do imóvel, para que ele pudesse identificar se eventualmente aqueles danos foram ou não causados por uma obra vizinha. E aí isso se arrasta por 1 ano, por 2 anos, 2 anos e meio, e você tem um conflito de vizinhança muito problemático, porque quando o vizinho reclama de um problema como esse, ele fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, e aí em um certo momento todo mundo que é seu vizinho está reclamando de você, e aí você, ao invés de gastar 5, 6 mil, 8 mil reais num laudo, você acaba gastando 80, 100, 200, 300 mil reais para reformar todos os imóveis vizinhos e acabar sanando aquele problema que você poderia ter se resguardado. E qual o prazo para emissão final de um laudo cautelar? O prazo do laudo, na verdade, ele varia de acordo com a capacidade de realizar as vistorias. Então, antes de mais nada, precisa entender o passo a passo. Então, existe o contato, a emissão do orçamento, a construtora aprova. A partir desse momento é gerado, obviamente, um contrato entre as partes, se gera a RT e o engenheiro responsável por fazer os laudos começa a contatar os vizinhos. Então, o primeiro passo é ir em campo, bater de porta em porta, em cada vizinho, indicar o que está acontecendo. No nosso caso, a gente emite uma carta prévia com a assinatura da construtora para que os vizinhos possam entender que eu ou um engenheiro da minha empresa está autorizado a falar com os vizinhos em nome da construtora. Então, o prazo, Henrique, ele depende basicamente desse aceite dos vizinhos. Muitas vezes costuma levar 1 mês, 15 dias, 1 mês e meio para que a gente possa circular toda a vizinhança necessária para ter o aceite e efetivamente a vistoria realizada. A partir desse momento, se eventualmente algum vizinho não respondeu ou se negou a dar acesso, a gente manda uma AR, que é um documento do correio, para que ele possa receber em até 3 vezes e, não respondendo, já fica configurado que ele não deu acesso. Isso é suficiente para que a construtora possa comprovar juridicamente no futuro que ela tentou fazer o laudo e o vizinho não respondeu.
E esse prazo, então, a partir do momento das vistorias realizadas, costuma levar em torno de 60 a 90 dias para a emissão final de cada documento individualizado. E caso o vizinho se recuse, após todo esse procedimento, há uma ação jurídica posteriormente, a construtora está embasada, assegurada juridicamente que a responsabilidade tirou das costas da construtora e foi para o vizinho? Não necessariamente, aí depende muito de cada juiz, mas a construtora ela precisa mostrar que ela teve boa fé e de que solicitou o acesso àquele imóvel na quantidade de vezes que determina a norma técnica. E aí, nesse sentido, é super interessante que mesmo após as negativas, possa-se haver uma conversa, uma tentativa mais próxima da construtora durante o período de obras, independentemente, né, se isso acontecer, para que o laudo seja feito, mesmo que fora do prazo padrão e ideal que se faz no laudo cautelar de vizinhança. Porque mesmo assim, é um ponto de fragilidade no processo com a construtora. Ela pode ainda ser acionada juridicamente, mesmo ela mostrando boa-fé, e dependendo do impacto que tenha sido causado, o juiz pode deferir a favor do vizinho. Mas ela exauriu todas as possibilidades que ela poderia ter executado. Por isso que aqui eu sempre coloco, é muito importante que o acionamento do engenheiro para o laudo cautelar seja feito com muita antecedência em relação ao prazo inicial da obra. Eu costumo indicar para meus clientes 6 meses antes, porque assim a gente tem tempo de correr todo o processo para garantir que todos os vizinhos elencados sejam efetivamente direcionados e com os laudos executados dentro do prazo de início da obra. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Siga o canal, aperta o sininho, compartilha. E siga o nosso parceiro aí, Marmoraria Cantareira. Até a próxima. Beijo pra vocês.